Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um bloco de contabilidade? O nosso assunto ainda é lançamento contábil. Agora vamos falar sobre lançamentos contábeis relativos à depreciação. Não vamos esgotar o assunto depreciação agora, porque a gente vai voltar a esse assunto quando falarmos de ativo imobilizado. Entretanto, fundamental é entendermos a mecânica do lançamento de uma depreciação. A depreciação, na verdade, é o reconhecimento contábil do desgaste de um bem corpóreo, de um bem tangível, né, por conta da sua obsolescência, por conta do seu desgaste pelo uso, né, por conta de alguma utilização acelerada com o passar do tempo. Ou seja, o bem tangível ele vai perdendo a sua capacidade de gerar benefício econômico, porque ele se desgasta, ele é utilizado. Então esse desgaste, essa redução do potencial de continuar gerando benefício econômico é chamada de depreciação. E como vamos reconhecer isso contabilmente? A gente vai justamente mostrar isso agora para vocês. Legal? Bacana? Então vamos nessa. Bom, depreciação, declínio do potencial gerador de benefícios econômicos por ativos de longa duração, basicamente os imobilizados. Imobilizados sofrem depreciação. Normalmente ocasionada pelos seguintes fatores: deterioração física, por conta do uso mesmo, desgastes com o uso e a obsolescência. Obsolescência significa o quê? Olha, aquele item está obsoleto, existem outros itens mais modernos, né? Ou seja, aquele item já está fora de linha. Então, em função desses fatores, faz-se necessária a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do período. Então, normalmente, a depreciação ela é reconhecida no resultado do período, normalmente, tá? Atendendo o princípio da competência, tendo como contrapartida uma conta redutora do ativo, né, que é uma conta patrimonial, que nós falamos até qual era lá na parte de contas, que é a depreciação acumulada. Então, normalmente, eu reconheço a depreciação através de uma despesa, pode ser custo também, a gente vai falar sobre isso, né? E a contrapartida é uma depreciação acumulada, uma conta redutora do ativo. Tá? Importante, os terrenos não devem ser depreciados. Então, ou seja, embora a depreciação tenha relação com ativos imobilizados, alguns imobilizados, especialmente falando, não são depreciados. Por exemplo, os terrenos. Tá? Ou seja, na verdade, o terreno só é depreciado se ele tiver algum uso específico, né? Se for algum aterro sanitário, alguma coisa desse sentido, mas em regra geral o terreno não se deprecia, beleza? Porque na verdade a vida útil dele é ilimitada, não tem como mensurar a vida útil de um terreno. Bacana? Bom, então eu comentei com vocês que a depreciação normalmente ela é despesa, né? Mas ela pode ser reconhecida como custo se a depreciação for relativo, né, a um equipamento utilizado na produção da empresa. Vamos imaginar uma fábrica. A máquina utilizada para produzir algum item, né, ela é utilizada na atividade fim daquela indústria. Então a depreciação desta máquina vai ser considerada custo, tá? Enquanto a depreciação dos demais bens, né, serão registradas como despesas. Então o lançamento correto como despesa vai ser o quê? Débito é despesa de depreciação, né, e crédito em depreciação acumulada como conta redutora do ativo. Para efetuar-se a depreciação é necessário que a base monetária inicial seja confiável. Eu preciso saber qual é a base para a depreciação. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, quando nós falarmos de ativo imobilizado e vamos voltar a falar sobre depreciação. Se a depreciação for reconhecida como custo, débito em depreciação, porque é o custo do estoque que está sendo produzido, então também é devedor, e a depreciação acumulada sempre sendo redutora do ativo, sempre sendo credora. Legal aqui? Bacana? Show de bola? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Determinada entidade adquiriu um veículo por R$100.000. O veículo será utilizado pelo setor de vendas. Então o setor de vendas, na verdade, não é atividade fim, né? Então seja, vai ser uma despesa. Considerando que a vida útil estimada desse veículo é de 20% ao ano, deve ser realizada a seguinte contabilização. Então, ou seja, se a vida útil é de 20% ao ano, ele vai durar 5 anos. Então, vou dividir 100 mil por 5, R$20.000 por ano. Então, você débito em depreciação, conta de resultado, R$20.000,
e crédito de depreciação acumulada, conta redutora do ativo, ou seja, de R$20 mil. Tá? Embora a gente tenha comentado aqui de depreciação ao ano, normalmente até as bancas acabam colocando a informação por ano, né? Na prática a depreciação é feita mensalmente. Tá? Todo mês a empresa precisa reconhecer a depreciação, a partir do momento que estiver disponível para uso. A gente vai falar também sobre isso em outro bloco específico. Bom, alguns ativos imobilizados sofrem manutenção, né? Manutenção periódica, né? Ou seja, ativos imobilizados, né, estão sujeitos à depreciação no decorrer da sua vida útil. As manutenções são necessárias, ou seja, eu preciso fazer manutenção para que aquele ativo imobilizado continue sendo utilizado. Então, ou seja, manutenção periódica, manutenção que não interfira na vida útil do ativo, né, não interfere na depreciação. Eu estou comprando um carro, tem que fazer a troca do óleo, troca do filtro, né, isso não interfere na vida útil. Aliás, eu não consigo alterar a vida útil, ou aumentar ou diminuir por conta dessa troca. A máquina, a mesma coisa, beleza? Então, ou seja, esses gastos com manutenção serão reconhecidos como despesas. Tá? Então, por exemplo, gastos com manutenção periódica de equipamentos no valor de R$10 mil. Vai ser uma despesa com manutenção de equipamentos, ou até mesmo custo, se for da atividade industrial, né? Crédito na conta banco. Pronto. Não vai interferir na vida útil daquele ativo. Agora, os gastos incorridos com reparos ou substituição de peças que resultem em aumentos de vida útil, né, devem ser incorporados ao valor do bem para fins de depreciação. Então, se eu tiver um gasto que ele foi realizado, ele vai aumentar a vida útil, vai aumentar a performance daquele ativo, isso vai interferir na vida útil, logo vai interferir na depreciação. Então, por exemplo, determinado equipamento adquirido por R$80 mil, com vida útil estimada em 10% ao ano. Então, a princípio, estimou-se que aquele equipamento tinha vida útil de 10 anos. Então, ou seja, vou dividir 80 mil por 10, todo ano vou depreciar R$8 mil. Débito de depreciação de 8 mil, crédito de depreciação acumulada de 8 mil. Beleza? Então, tranquilo. No final do 8º ano, né, a entidade apresentará a seguinte informação no balanço patrimonial. Então, eu tenho 8 anos sendo depreciados R$8 mil por ano. Então, o meu custo foi 80 mil, menos a depreciação acumulada. 8 mil vezes 8, 64. Então, o valor contábil líquido daquele ativo imobilizado, no final do 8º ano, é de R$16 mil, porque ainda faltam mais 2 anos para depreciar. Só que neste mesmo período, a entidade substituiu uma peça que estava apresentando defeito e custou 4 mil. O certo é a empresa baixar a peça, né, e incluir o valor do custo dessa nova peça. Mas, muitas das vezes, a empresa não tem como oferir o custo dessa peça, porque ela é uma engrenagem que funciona conjuntamente, né, tá? Não tem como fazer isso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai incluir esses 4 mil no custo, né, daquele imobilizado. Após a troca da peça, a máquina estenderá sua vida útil por mais 2 anos. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho R$16 mil e a vida útil ainda por mais 2 anos. Quando eu faço a troca da peça, eu gasto mais 4 mil e eu estendo por mais 2 anos. Então, minha vida útil nova são de 4. Então, eu vou ter 4 mil mais 16, 20. Vou dividir por 4 e vou achar a nova depreciação. Tá? Então, ou seja, dessa forma, o equipamento continuará funcionando por 4 anos, 2 anos finais mais 2 anos da extensão, e o gasto com substituição será incluído no custo do imobilizado. Então, ou seja, 16 mais 4 vai dar 20. Né? Se a gente for olhar lá em cima, vai ser 84, né? 80 mais 4, 84, menos 64, os mesmos 20 aqui. Né? Então, ou seja, a depreciação vai ser 84 mil menos 64, 20 mil, dividido por 4, 5 mil reais. Então, ou seja, a troca da peça fez com que o imobilizado tivesse um aumento de vida útil de mais 2 anos. Então, a depreciação não é mais de 8, vai ser de 5 mil reais. Beleza? Show de bola? Legal? Então, aqui, ó, no final do 9º ano, né, porque aí no 9º ano eu já deprecio 5, né? Ou seja, então eu tenho 84 menos 69 vai dar 15. Vão faltar mais 3 anos, deprecio mais 5, vão faltar 10, deprecio mais 5, vão faltar 5. E no 12º ano, né, a gente tem a depreciação
cheia aí final. Legal? Bacana? Amortização. A amortização tem a mesma sistemática da depreciação, mas se refere a ativo intangível. Depreciação se refere a ativo mobilizado e a amortização se refere Olá, meus a ativo. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$ 20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.